boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia, aqui do canal Educação, você já conhece. Toda quinta-feira, os 2 primeiros horários, nós nos encontramos aqui na turma da primeira série do ensino médio. E hoje, 1º de setembro de 2022, nós vamos trabalhar o nosso conteúdo relacionado à sustentabilidade ambiental. Professor, é importante esse assunto aqui? Quer que eu lhe responda? Sinceramente, esse conteúdo aqui é nada mais, nada menos do que o conteúdo mais cobrado no Enem de todos os tempos. Eu não sei se preciso dizer mais alguma coisa para você. Preciso? Galera, sabe por quê? Esse conteúdozinho aqui está dentro lá do tema de humanidade e ambiente, está dentro do tema relacionado à parte de impactos ambientais, sustentabilidade, por aí vai, tá bom? Então, nós temos aqui o objeto do conhecimento, sustentabilidade ambiental. Os objetivos: compreender a abrangência do conceito de sustentabilidade, conferir a capacidade dos sistemas biológicos de permanecerem em estado de equilíbrio, o que é importante, tá? É super importante. E coloquei aqui resolução de questões na nossa aula. Bom, como primeiro slide, eu estou sugerindo a você aqui a seguinte situação. Eu estou sugerindo aqui poluição e contaminação da água, o que são coisas diferentes. Poluição é uma coisa, contaminação da água é outra coisa. De novo, poluição é uma coisa, contaminação é outra. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu perguntar um negócio a vocês para a gente começar aqui a falar sobre sustentabilidade ambiental. Tá certo? Então aqui é o seguinte. Você está vendo essa imagem aí. Eu acho que você está percebendo que nós temos alguns lugares que tem casas aí. Eu acho que você está percebendo isso. Você está percebendo com certeza absoluta. Então aí tem casas. Próximo, aí tem casas. E essas casas, eu te pergunto, dá para viver desse jeito? Sim ou não? Dá para você viver nesse tipo de ambiente aí? Será que dá para você compreender que uma casa como essa aí, próximo a um terreno como esse, cheio de lixo, com uma água que está saindo, sei nem de onde, porque eu não sei nem o que é isso aí, que água é essa. Você vê aí um homem, né, que está aqui, se eu não estiver enganado. Você está vendo casas aqui, ó, casas aqui, tudo aqui é casa, ó. Irmão, fala sério. Dá para a gente compreender um ambiente como esse? Não dá. Esgoto, literalmente, esgoto a céu aberto, contendo micro-organismo que causa doença, contendo detergente, contendo resíduo químico, que pode ter vindo de indústria, provavelmente veio, óleo queimado, entre outros poluentes aí. Então, assim, gente, eu acho que está claro que isso aqui não é um local adequado para você poder viver. Não é, gente, não tem condição. Olha que ambiente é esse. Olha que tipo de ambiente é esse que você está vendo. Esse ambiente aqui não é um ambiente adequado para um ser humano viver. Eu te pergunto, você iria querer viver num ambiente desse? Não iria, gente. Você não iria querer viver num ambiente desse. Mas, muitas vezes, você não tem
outra opção e por isso acaba tendo que viver aqui. Tem jeito não. Quais são as principais fontes de contaminação da água no lugar onde você mora? Vamos saber primeiro a diferença entre um e outro? Entre poluição e contaminação. Água poluída e água contaminada. Eu vou começar por contaminação. Contaminação nos remete a micro-organismos, tá? Contaminação nos remete a micro-organismos. Isso significa que se trata da presença de micro-organismo que causa doença naquela água. Aí, professor, eu tomei a água. Então, tomou a água e se contaminou. Isso é contaminação. Que é diferente de poluição. A poluição é quando você tem a emissão de substâncias no ambiente, que aí vão desde resíduos industriais, agrotóxicos, fuligens, fumaça de chaminés, por aí vai. Ou seja, aí nós temos a poluição. Poluição é uma coisa, nos remete a substância, e contaminação nos remete a micro-organismo. Então, portanto, são duas coisas diferentes. Olha aí. Olha isso aqui, cara. Poluição da água provocada por óleo e petróleo. Que cena triste essa daqui, gente. Olha isso aqui. As aves com as penas encharcadas de óleo, proveniente, provavelmente, de embarcações que liberaram acidentalmente petróleo, acabaram liberando petróleo. Cara, isso é muito sério. Muito sério. Derramamento aí de petróleo no mar, no rio. Existe uma diferença muito grande entre poluição e contaminação. Poluição e contaminação. Beleza? Então tem uma diferença entre poluição e contaminação. Com certeza. O que você está vendo aqui é um ambiente o quê? Poluído. Não é contaminado. Tudo bem, até pode ter contaminação aqui. Pode, até pode ter contaminação aqui. Né? Porque se a gente for analisar, um rio desse ele não está descontaminado, né, gente? Mas a poluição é diferente. Poluição da água provocada por esgoto industrial. Olha isso. Esgoto industrial. Rapaz, você percebe, olha o tanto de espuma aí nesse local. Olha aí o tanto de espuma nesse local. Isso nos dá, de maneira muito clara, uma ideia de que se trata de uma poluição e não uma contaminação. Como eu já disse, são duas coisas diferentes. Tá bom? As indústrias, professor, fazem muito isso? Com certeza absoluta. Por que elas fazem isso com muita frequência? Gente, infelizmente o que eu vou dizer não era para estar acontecendo, mas é a verdade. Mas é a verdade. Por quê? Porque muitas vezes, o que você tem é vamos dizer, uma cidade que depende de arrecadação e que muitas vezes a indústria acaba chegando naquele local, né? E aí isso vai fazer com que mude a vida das pessoas daquele lugar, uma vez que vai gerar ICMS, vai gerar imposto, vai gerar emprego. O emprego gera dinheiro, gera salário, que vai ser utilizado naquela cidade, que vai aumentar a circulação de moeda naquele local, né? Então, aí acaba, muitas vezes, aquele local se negligenciando
o impacto de substâncias diretamente no rio, diretamente no meio ambiente. E aí diz, não, cara, faz aí, porque eu acho que o benefício aqui para a nossa cidade vai ser muito maior do que o prejuízo para o meio ambiente. O meio ambiente aí depois a gente corre atrás aí do problema. É só isso que muitas vezes grandes empresas acabam querendo. E quando você tem, aliado a isso, governantes que não estão preocupados de verdade com o meio ambiente, aí, meu irmão, não tem como ser diferente disso, é desastre. Não tem para onde. Aí, por exemplo, você está vendo o tanto de espuma aqui, ó. Gente, isso aqui não é normal. Isso aqui, em condições naturais do rio, do mar, do que quer que seja, não vai ter esse tanto de espuma aqui não, rapaz. Nem venha me dizer, porque não vai ter. Aí são detergentes lançados que vão acabar gerando essa espuma que contamina, com certeza, contamina não, desculpa, polui, né? O rio, polui o lago, polui o ambiente, cara. Como é que não polui? Tem a menor possibilidade. Então nós temos aqui outro caso clássico de desmatamento. Outro caso clássico de desmatamento. Olha aí o desmatamento. Gente, é assim um negócio incrível, sabe? É um negócio incrível. Os caras são covardes. Eles não deixam, eles não vão fazer o trajeto dessas árvores, dessa madeira, que numa boa parte das vezes é ilegal. Não vão fazer o trajeto disso daí pelo rio normal, gente. Não vai. Porque eles sabem que são pegos, então eles já conhecem os desvios. Eles já conhecem, não adianta. São levados aí milhares de toras de madeira, como essa daí, que você está vendo na foto, do Wilson Dias, da Agência Brasil, que, cara, na maioria das vezes é ilegal, né? São toras de madeira ilegais, né? Que foram retiradas das árvores de maneira ilegal. São toras de madeira que não tem registro. Não tem registro. Essas madeiras, aí, meu amigo, para quem trabalha com madeira, tá? Com certeza absoluta, aí é um prato cheio. O cara pega madeira ilegalmente. Ilegalmente. Moço, o cara que trabalha aí com esses madeireiros, trabalha com essa madeira, porque não quer saber de onde é que vem, não. Claro, evidentemente que não são todos, é óbvio. Mas tem gente que trabalha com madeira aí, que vende mais barato, né? Ele com certeza também compra essa madeira mais barato. Por quê? Porque ela não tem origem. Ela não tem origem. Professor, e qual é o grande problema do desmatamento? Bom, eu posso, se você quiser, eu começo pela letra Z. Mas se você quiser também, eu começo pela letra A, não tem problema não. São tantos problemas, galera, tantos, sabe? Vamos lá. Perda de hábitat, perda de nicho ecológico. Alguns casos, dependendo do lugar onde foi retirada essa madeira e do tipo de madeira, perda de extinção de espécies. Tá? Se você for atrás, você tem perda de cobertura vegetal, sombra e etc. Como se trata, na maioria das vezes, de árvores já de muitos anos, provavelmente, tá? É um tipo de árvore que já está no seu clímax, ali, no lugar de onde ela foi retirada. E aí, por isso, daqui que uma nova madeira surja naquele local, atingindo o tamanho daquela que você retirou, meu amigo, vai demorar demais. Vai demorar muito.
Então, professor, dessa forma ninguém pode desmatar nunca. Pode. Pode e deve, né? Agora, o que você tem que fazer? Você tem que fazer primeiro um plano de desmatamento, um plano de reflorestamento, de plantio. Não, peraí, eu estou tirando isso aqui e eu estou plantando esse tipo de vegetal aqui. Aqui eu não vou mais atrás. Eu vou para um outro local, porque aqui eu vou deixar a coisa acontecer. Você vai lá 5 anos depois, está lá a árvore bem grande já. Mas o cara só tira. Você conhece aquele ditado? Lugar de onde só tira, não coloca, uma hora acaba? Pois é, meu filho, é aqui. É aqui. Tá certo? É exatamente aqui. Então não tem problema fazer o desmatamento, desde que seja feito com responsabilidade e com um plano adequado para se fazer a substituição daquela espécie. Porque aí, do contrário, a coisa desanda. Aí nós vamos cair naquela frase, lugar de onde só tira, não coloca, um dia acaba. Beleza? Muito bem. Eu quero lidar mais outros problemas aqui, relacionados ao desmatamento. Quando você derruba uma árvore dessa, além de perder cobertura vegetal, você perde também, sabe o quê? Além de cobertura vegetal, você perde também uma coisa chamada sequestro de carbono. O Brasil, florestas tropicais de um modo geral, como as do Brasil, são florestas que sequestram CO2 em milhões de toneladas por ano. Quando você perde cobertura vegetal, você também perde a absorção desse carbono, desse CO2. Aí você vai perguntar assim, mas peraí, professor, calma. E além disso, o carbono que está na sua fase orgânica no vegetal, uma vez que ele é retirado daquele local, o que acontece com ele? Essa floresta aqui, que perdeu cobertura vegetal, ela agora, você está utilizando, quando você queima ou faz qualquer outra coisa, você está devolvendo ao meio uma quantidade enorme de CO2 que nós não precisamos, por se tratar de um gás de efeito estufa. Nós não precisamos desse gás, do CO2. Para que eu preciso disso? Eu já tenho demais gases de efeito estufa, até demais. Eu não preciso. Aí vem aumento do processo erosivo, extinção de nascentes de rios, rebaixamento do lençol freático, elevação de temperatura no local onde foi retirado, porque perdeu cobertura vegetal, deixou de fazer sombra. Com isso você tem elevação da temperatura. Meu irmão, eu acho que eu já falei o alfabeto todo aqui para vocês, né? Beleza? Item 3, queimadas, que eu já falei um pouquinho, né? Que eu já falei um pouquinho sobre isso. Por que eu falei um pouquinho sobre isso? Porque eu disse a vocês sobre queimadas, dizendo a você que o CO2 acaba voltando para o meio de maneira desnecessária. Beleza? Então, imagina bem aí a situação. O cara, além de fazer isso de maneira ilegal, causar inúmeros problemas para o meio ambiente, derrubar a cobertura vegetal, deixando de receber, de sequestrar o carbono do meio. Ainda por cima, queima e devolve para o meio, sabe o quê? CO2, que eu não estou precisando nesse exato momento. Mas eu não estou precisando de jeito nenhum. Rapaz, é um absurdo. É uma coisa assim fora do comum. Eu fiz algumas perguntas para vocês aí. Em que região do país há mais queimadas? Por que as queimadas são frequentes nessa região? Quais os problemas de saúde que a população moradora em região de queimadas enfrenta? A pergunta é interessante. Aliás, a pergunta não, né?
As perguntas são interessantes. Muito interessantes. Rapaz, olha, às vezes, não sei, aí para onde o Newton Mar mora, para onde o Santiago mora, enfim, se tem de vez em quando queimada, né? Rapaz, não tem quem aguente, meu irmão. Onde eu moro, não é tão comum, para ser sincero, mas tem, de vez em quando aparece. Rapaz, a casa fica lotada de fumaça, que passa tempo para o cheiro sair, né? É horrível. Meu irmão, é terrível. Não é uma coisa boa, né? Não é uma coisa boa. É um negócio assim, fora do comum. Fora o fato de que você inala o produto daquela queimada. Não é? O produto daquela queimada. Você inala a substância que está sendo queimada ali. No caso, aquela madeira, folhas, enfim. Meu amigo, isso é terrível. E para quem tem problema respiratório? Para quem tem problema respiratório, aí piorou. Aí estraga. Rapaz, existem pessoas que quando tem a queimada mais intensiva, aquelas pessoas que são mais sensíveis, né, que acabam desenvolvendo problemas respiratórios muito mais facilmente do que outras, na hora que começa o período de queimada, já foi. O cara já começa a ter problema respiratório. Já começa a ter asma, né, crise de bronquite, e por aí vai. Tem pessoas que têm sinusite, rinite, e assim vai. É realmente terrível, cara, terrível. Olha aí um exemplo que eu estou mostrando para vocês, do seu lado direito aí. Olha isso aqui que você está vendo. Imagina uma situação dessa. Olha, e a gente viajando aí pelo Piauí, Nilton, a gente encontra isso aqui, viu? Você encontra isso aqui. E não é difícil de encontrar, não. A gente viajando aí pelo pré-ENEM na estrada, de vez em quando, você encontra focos de incêndio, né? Às vezes, na beira ali da estrada, né? Às vezes até em localidades próximas da própria cidade. Porque é muito comum em cidade pequena as pessoas que não têm, vamos dizer, a retirada, a coleta do lixo, queimarem, né, Nilton Mar? Queimar o lixo. E a pessoa até acha que queimar o lixo é bom. É isso. Ele pegou do pai, que pegou do avô, que pegou do bisavô, e o cara vai perpetuando aquilo. Gente, incinerar lixo não é uma boa opção. Professor, e o que é que eu tenho que fazer com esse lixo? Já se sabe que não é uma boa opção. Incinerar, fazer aterro sanitário, jogar em qualquer local. O ideal é fazer a coleta seletiva desse lixo. Aí você vai dizer assim, mas professor, peraí, em que Brasil o senhor está? Se não tem coleta seletiva, muitas vezes em cidade grande ela é deficiente. Imagine coleta seletiva de lixo em uma cidade pequena. É difícil, cara. Olha, é difícil fazer. A gente muitas vezes pensa que é fácil e não é. E não é fácil. Então, a queimada, a cultura da queimada, né, que muitas vezes as pessoas queimam para fazer o plantio novamente, porque ali você tem tipo de culturas que não são adequadas, que não lhe interessam, ou que muitas vezes até mesmo atrapalha, eles tiram aquilo ali, aquela cobertura vegetal, para fazer um novo plantio. Um novo plantio. E para eles poderem obter
condições de fazer o plantio de maneira mais adequada, eles queimam. O cara queima. Queimadas são práticas agrícolas, de pecuária, às vezes para poder criar um local para fazer pasto para gado, né? Consiste em colocar fogo na vegetação local. Os tipos mais comuns são a queimada da cana-de-açúcar, dos estados brasileiros, que produz açúcar e álcool. Quer que eu dê um exemplo? Aqui em José de Freitas. Nós temos aqui em José de Freitas. Fica ali, José de Freitas e União, né? Nós temos os terrenos. Nós temos ali empresas, indústrias, que produzem açúcar, né? Produz o álcool, e que muitas vezes, eu estou cansado de ver isso aí. Cansado, então terrenozinho no interior, e vai sempre para lá, de vez em quando, rapaz, só foi falar em fumaça, eu já estou me engasgando, já estou ficando ruim aqui. E de vez em quando, lá no interior, a gente sente o cheiro da fumaça, cara. Aquilo atrapalha muito, sabe? Aquilo atrapalha demais. Se você vê o quanto aquilo atrapalha a pessoas que têm problemas respiratórios, é um negócio incrível. Então, além dessas queimadas que são intencionais, também pode ocorrer incêndio espontâneo, por meio de raio, quando a mata está seca demais. E aqui no nosso Piauizão nós temos isso por causa de dois elementos juntos que são explosivos, né? A Chapada do Corisco, que pega muito, muito raio, e o fato de nós termos um ambiente seco numa boa parte do ano, né? Como é o caso agora, no período do BR-Obró, como a gente conhece aqui no Piauí, que é setembro, começou hoje, a partir de hoje começa o BR-Obró, setembro, outubro, novembro e dezembro, né? Quer dizer, esse período agora, aliado a momentos onde você tem raios que às vezes caem em uma floresta seca, poxa, facilita muito pegar fogo. Facilita demais. E aí, meu irmão, às vezes por uma coisinha de nada você começa um incêndio. Rapaz, às vezes você tem o início do incêndio, sabe como? Por uma bituca de cigarro. O cara acha que não, ele passa e joga aquela bituca ainda acesa, e aí aquilo pega numa mata seca, vai pegando, aí pronto, pegou e acabou, vai embora. Basta ter alguma coisa seca, vai embora. É incrível isso. O ser humano é terrível. Vamos falar agora de poluição com agrotóxico, outro problema de sustentabilidade ambiental que nós temos, e é grave. E é grave, hein? Sabe por que é grave? Quer que eu diga por quê? No Brasil, nós somos o país que mais consome agrotóxico no mundo. É o Brasil. O Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo. E tem mais uma informação importante. O Brasil é como se fosse o lixeiro do mundo do agrotóxico. Não sei se você sabe disso. Mas é o seguinte, o cara tem um determinado agrotóxico que ele aprovou, em algum país, conseguiu a licença, mas o país não quer que ele use. Não, aqui você não entra com isso aqui, não. Pode procurar outro lugar, mas aqui você não entra com isso. O que é que o cara faz? Eu quero vender. E aí eu já sei para onde é que eu vou vender, já que os outros não estão querendo, não vou vender no Brasil. E o Brasil vai lá e aceita. Professor, mas por que isso? Se eu disser para você que isso está prestes a piorar, ou não é prestes a acontecer já acontece. Está prestes a piorar. Como assim, professor, prestes a piorar? É que já foi aprovado, em parte, a PEC dos agrotóxicos. A PEC dos agrotóxicos é só para piorar a situação, filhinho. É só para isso. Que é para sair das mãos da Anvisa, é para sair das mãos dos órgãos federais a responsabilidade de fazer o devido
licenciamento daquela substância, com os testes que são necessários, e garantir que ele seja registrado. Pois bem, está prestes a acontecer isso, a piorar. E aí vai para onde? Vai para outro ministério, onde ele não tem nenhum tipo de necessidade de fazer esse tanto de fiscalização. Como se nós já não fôssemos o maior país do mundo em agrotóxico, o uso de agrotóxico. Como se nós não fôssemos. É brincadeira um negócio desse? Poluição com agrotóxico é algo sério, gente. Sabe por quê? Algumas dessas substâncias, elas são tão perigosas que elas se acumulam na nossa biomassa. Elas se acumulam no seu organismo. Vai o tempo passando, por exemplo, o cara coloca o agrotóxico lá no vegetal, que na cadeia alimentar é o organismo produtor. Aí vem um cara que é o consumidor primário e consome aquele vegetal. É a cadeia alimentar acontecendo, rapaz. Ninguém está dizendo nada demais aqui, não. Consome aquele produtor, aquele organismo produtor, que aí, com isso, o que é que ocorre? Ocorre uma maior quantidade de absorção daquele agrotóxico, vamos dizer, no consumidor primário. Aí vem o secundário, se alimenta do primário e pega uma quantidade ainda maior desse agrotóxico. Vem o terciário, se alimenta do secundário, com uma quantidade ainda maior de agrotóxico. Chega um momento que o último, que está no topo da cadeia alimentar, tem uma quantidade tão grande de agrotóxico, e aí, meu irmão, depois dele estar na sua biomassa, já era, já foi. Se acumula de maneira muito rápida, muito fácil, e não adianta mais chorar não, viu? Não adianta mais chorar não. Pessoal, a PEC do agrotóxico, se você botar PEC do agrotóxico em pesquisa lá no Google, você vai encontrar isso daí. É fácil. Projeto de lei que vai, vamos dizer, regulamentar a não necessidade de passar por todos esses órgãos, por todas essas instituições federais que, de certa forma, iriam cobrar um pouco mais. Claro. Elas estão ali para isso, né? Então, elas iriam cobrar mais. É normal isso aí. Mas não vão por quê? Porque não vai mais passar, não vai ser mais de responsabilidade delas. Aí, meu irmão, aí o negócio fica fácil, não fica não? Aliás, já é, né? Já é fácil demais, fica mais fácil ainda. Tranquilo? Show de bola? Entendeu a questão da pauta? O que foi que eu botei para vocês? As plantações são, em geral, mais vulneráveis a um ataque de insetos. São. As plantações são elas mais vulneráveis a ataques de insetos do que a vegetação natural. Por isso é que se utilizam agrotóxicos para combater essas pragas. Os fabricantes desses produtos são obrigados, por lei, a determinar um prazo para a realização da colheita a partir da data da aplicação do pesticida. O objetivo disso é deixar que o efeito tóxico do produto desapareça até que a colheita dos alimentos seja realizada. Por isso é muito importante que o agricultor não faça a colheita antes de terminar o prazo determinado pelo fabricante. Caso contrário, os alimentos serão recolhidos ainda com efeito tóxico do pesticida e poderão causar transtornos à saúde das pessoas, como paralisia, tremores, problemas respiratórios,
esterilidade. Vocês estão vendo a quantidade de problemas sérios que podem ser causados? Não dá para a gente ficar brincando com agrotóxico, né, gente? Eu vou dar só um exemplo para você de um agrotóxico aqui. O DDT, diclorodifenil tricloroetano. Essa substância foi utilizada por longos anos no Brasil como sendo literalmente a salvação da lavoura. Ah, agora eu tenho a salvação da lavoura. O DDT é uma maravilha, rapaz. É um milagre da ciência, a produção de uma substância dessa. Destrói inseto, ó, foi embora. Pois é, gente. Utilizou-se uma vez, duas vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos. 40 anos levaram para que o DDT pudesse ter um estudo definitivo revelando que se tratava de uma substância com efeito altamente cancerígeno. Não é que pode causar câncer, ele causa câncer. É diferente. E aí, meu amigo, obviamente que aí o efeito nesse pessoal todo já havia acontecido. O governo, ó, bora tirar isso aí. Eu não quero mais de conversa com agrotóxico aqui, não. Com esse cara aí, não. Mas aí o estrago já havia sido feito. Aí, meu amigo, velho, não adiantava mais. Concorda comigo? Estão me informando aqui do Leandro, né? O cantor do Leonardo. O irmão dele, da dupla Leandro e Leonardo. Olha aí. Trabalhava na colheita ele, né? Pois é. Provavelmente, né? Porque o câncer, eu lembro que o câncer do Leandro foi no mediastino, entre os 2 pulmões, né? O câncer dele foi lá. Mas eles estavam até pescando na hora lá e ele sentiu uma dor muito forte e levaram e tal e descobriram que ele estava com esse câncer. Mas que, infelizmente, não conseguiu sobreviver, né? E isso realmente é muito sério. Isso é seríssimo. Se você observar o fato de que se trata de uma vida perdida, e nós estamos falando de uma, mas nós temos aí várias outras vidas perdidas por isso. Nós estamos falando de uma aqui porque é conhecido da gente, né? Já é bem conhecido da gente. Mas, de um modo geral, se você observar quantas e quantas pessoas perderam suas vidas, que foram em decorrência também desse mesmo problema, é um negócio impressionante. E isso, infelizmente, é muito sério. Isso, infelizmente, é muito sério. Se você for parar para analisar, é realmente uma coisa incrível. E aí você chega no supermercado, né? E vê um negócio bonito desse. Olha isso aqui. Olha para cá, ó, Santiago e Nilton Mar Dornelles. Olha aqui. Não encanta os olhos uma imagem dessa? Encanta, rapaz. Encanta os olhos. Para onde vai todo esse veneno? Muitas vezes você está comendo um tomate, uma cebola, né? Pimentão, uma pimentinha, um pepino, uma cenoura, berinjela, um milho, uma batata, uma alface, cheiro verde, pimentinha, que você acha que está levando para a sua casa saúde, mas que, na verdade, você está levando é doença. Na verdade, você está levando é doença. Então, assim,
vamos combinar um negócio, gente. Isso aqui é um pouquinho demais, não é não? Isso aqui é um pouquinho demais. Então, grande parte desse veneno, desse agrotóxico, vai parar nos alimentos à venda nos supermercados, nas feiras, feirinha que você compra. Tá lá o bichinho bonitinho, rapaz. Brilhando, que é uma maravilha. Cor mais linda do mundo. Mas é um vegetal que está ali impregnado, lotado, cheio até a tampa de agrotóxico. Professor, mas como é que eu faço? E agora? Nós vamos fazer que nem o Chapolin Colorado. E agora? Quem poderá nos defender? Aí o cara aparece, né? Eu, Chapolin Colorado. Agora não tem quem defenda, não, porque quem tinha que nos defender está aí aprovando um negócio desse. Não é a política, ela está aí para nos representar. Quem é alguém da população que quer saber de comer agrotóxico, veneno desse aqui? Hã? Eu não quero. Eu não quero. Tenho certeza absoluta que você também não quer. Como é que políticos representam a gente, aprovando, como eu coloquei para vocês, a tal da PEC do agrotóxico, que passa a responsabilidade de fiscalização para outras instituições que não têm estrutura para se fazer isso aí. Dá para entender isso, tá? Volta para mim aqui, Dornelles. Queridos, nós vamos para o intervalo agora. São 3 minutos, mas dá tempo para você beber água, é pouco tempo. Uma águazinha, tomar um cafezinho ali rápido, ir ao banheiro e eu volto. Até já.